Fala galera, Delegado Palumbo para nosso primeiro podcast Palumbada neles. Assistiram a Operação de Risco? Gostaram? Junto aqui com essa fera, Leandro Basson, um dos melhores policiais civis do estado de São Paulo. E com o nosso grande convidado desta noite, Jorge Lordello. Uma honra, um prazer estar com você aqui, prestigiando o nosso primeiro podcast Palumbada neles. Lordello, boa noite, obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Eu considero você como meu amigo, uma pessoa que sempre prestigiou os bons trabalhos policiais, né, Leandro? Sim. Sempre ajudou as polícias, tanto civil, militar, penal, GCM, a GCM muito pouco valorizada, e você é uma pessoa que sempre valorizou todas as polícias de todo o Brasil, né, Leandro? Então, uma honra. Solta o verbo aí, Lordello, obrigado. Palumbo, obrigado pelo convite, estou contente, acabamos a Operação de Risco agora e já estamos entrando aqui na Palumbada, primeiro podcast, eu fico contente de ter sido escolhido para participar. Você sabe, eu gosto muito de você, gosto muito do Leandro Basson, gravamos muito e ainda gravamos na Operação de Risco, então é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha vida e do meu trabalho na área de segurança pública e privada. Fala, Delegado Leandro. Palumbo, estamos aqui com o primeiro... Um abraço para todo mundo aí que está assistindo, primeiro podcast, Palumbada, é um prazer estar aqui. Palumbada neles. Sabe de onde veio esse termo palumbada? Da onde? Conta pra mim. Da minha mãe, Dona Margarida Palumbo. Porque ela chega nos netos, em mim até hoje, ó. Lenha, bronca. Palumbada. E aí um dos netos, não sei quem foi, acho que foi o Jordano, falou assim, nossa, a nona não para de dar palumbada na gente. Aí pegou. Mas, Lordello, como é trabalhar num programa de sucesso nacional? A gente sabe que vocês pegam, às vezes, segundo lugar em audiência. Isso é muito difícil, né, na TV brasileira, com a concorrência, num programa de sábado à noite. Como é fazer parte da Operação de Risco? E como você começou a apresentar? De onde surgiu isso? Porque você trabalhou como delegado durante 25 anos. Como é? Como que aconteceu isso na sua vida? Então, Paulo, a história minha é muito interessante, relacionada à segurança pública. O que aconteceu? Em 1985, eu cheguei à seguinte conclusão, que muitas pessoas eram vítimas da criminalidade, pois, na verdade, se colocavam em posição insegura no dia a dia. Em delegacia é muito comum você ouvir as pessoas, a vítima foi assaltada, ela foi vítima de um golpe, mas em determinado momento a gente pergunta, poxa, mas você não facilitou demais a ação do criminoso? A pessoa falava, mas eu não sabia que isso facilitaria. Foi aí, eu comecei um trabalho de pesquisa muito grande, entrevistei cerca de 1.200 criminosos, tanto em cadeia como fora, mais de 1.500 vítimas, quase 150 policiais, e escrevi um livro chamado Como Conviver com a Violência, em 1989. Lancei o livro na Bienal do Livro, que foi no Shopping Center Norte, no sábado e no domingo. E no domingo à noite, toco o telefone, era um convite feito pela Rede Globo para participar do SPTV, que antigamente era na Marechal Deodoro, apresentado pelo Chico Pinheiro e Mariana Godoy. Então foi o primeiro programa, eu não sabia o que era TV, nunca tinha entrado no estúdio de TV, e fui de cara fazer um programa ao vivo na segunda-feira para falar sobre um livro. Aliás, daqui a pouco eu quero dar uns livros de presente, não só para vocês, mas para o público também. Muito bom. Para ser feito um sorteio. Mas aí eu fiz essa entrevista na Rede Globo na segunda-feira, e à tarde começaram os outros canais querendo me entrevistar, porque uma emissora acaba pegando uma dica de outra emissora. Para dar dicas de segurança, é isso? Dicas de segurança. Podemos dizer que você foi o pioneiro. Não tenha dúvida. A gente começou com um livro de quase 400 páginas naquela oportunidade, e a promessa do livro é o seguinte, se você ler o livro, eu garanto que você vai reduzir quase a zero o risco de ser vítima de assalto, furto e golpes. Essa era a promessa, e os jornalistas naquela oportunidade não entendiam essa mensagem prevencionista. Eles entendiam que a responsabilidade era toda da polícia. E na realidade não é. A polícia faz a parte dela, mas o cidadão tem que fazer a dele no tocante a ele ter atitudes seguras e minimizar o risco de assalto, o risco de furto, o risco de golpe, como também, que eu trabalho bastante, o risco de acidente. Quer dizer, eu costumo dizer, né, que a vítima nunca tem culpa, mas ela pode dificultar a vida do bandido, do assaltante, do criminoso, principalmente nos crimes de estelionato. É isso então, né, Lordello? Então eu vou te dar um exemplo. Eu postei no meu Instagram ontem uma coisa interessante, é o golpe da Bíblia. É o golpe da Bíblia. Aí, presta atenção aí no golpe da Bíblia. Então, o que acontece? Quando a pessoa ouve uma dica de segurança, ela fala, caramba, existe o golpe da Bíblia.
E se ela recebe um telefone... Aproveita e já passa o golpe da Bíblia aí pra galera. Então, o golpe da Bíblia é muito curioso, que é o seguinte, uma pessoa liga para você, normalmente uma mulher com uma voz muito doce, e ela fala, olha, eu gostaria, eu faço parte de uma igreja tal, eu queria te passar uma mensagem bíblica muito rápida. E a pessoa fica constrangida até de dizer não, porque o brasileiro é muito educado. Essa educação do brasileiro, Palumbo, muitas vezes faz ela se tornar vítima, né? Por exemplo, uma pessoa andando na rua, alguém chega e para te fazer uma pergunta, muita gente para aceitar uma pergunta e é assaltada. No interior, né? E é assaltada. Sim. Então, a dica de segurança serve para um alerta. Então, a pessoa liga para alguém e fala, olha, eu queria passar uma mensagem bíblica rápida para você. Você aceita? A pessoa fala, aceito. Em seguida, ela passa uma mensagem bíblica. E no final ela fala, você concorda? Ela fala, concordo. E aí no final ela fala assim, você aceita Deus no seu coração? Ela fala, aceito. Tudo bem. E termina aquela conversa e acabou. Bom, sabe como é que funciona o golpe da Bíblia? Com essas palavras que você mencionou, elas foram gravadas no outro lado. Esse outro lado, que é o criminoso, que eu chamo de telemarketing do crime, ele faz o quê? Ele vai fazer empréstimos em seu nome porque ele tem os seus dados financeiros e muitas financeiras precisam da sua voz, dizendo sim, concordo e aceito. Olha, pessoal, importantíssima essa dica aí, ó. A gente já não tem, né? Antigamente a gente achava que o estelionatário ele não agia assim. Olha a tecnologia, olha o que o Dr. Lordelo está passando. É importantíssimo isso. Então, o importante é já deixar a dica de segurança, né? Para não ficar respondendo esses questionários via telefone. Né? Não, e outra coisa, o que eu chamo de telemarketing do crime, hoje, qualquer um de nós no Brasil recebe uma série de telefonemas de telemarketing honestos, apesar de você não querer, mas tem muito golpe. Então você não deve conversar com um estranho, principalmente por telefone, porque qualquer detalhe que você passe da sua vida, você pode estar entrando num golpe. Por exemplo, tem uma coisa interessante, muita gente, o golpe principal do momento hoje, Palumbo e Basson, é quando ligam para você dizendo o seguinte, olha, você está fazendo um Pix do valor de tal, aqui é da área de segurança do banco. Você fala, pelo amor de Deus, não estou fazendo Pix nenhum. Fala, olha, então tudo bem. Por acaso você atualizou o aplicativo do seu banco? As pessoas nem sabem bem o que é isso. Vai falar que não. Falar, então, por favor, dirija-se agora ao seu banco para você fazer a atualização, ou nós podemos fazer a atualização agora. É natural que a pessoa não quer ir no banco, ela pede uma ajuda, a pessoa manda um link, ela baixa aquele link e com aquele link ele vai invadir o seu aplicativo de banco, vai invadir o seu Pix e vai fazer transferência bancária. Então, o meu trabalho desde 1989 foi orientar as pessoas para elas se tornarem mais prevenidas em relação à violência urbana e diminuir quase a zero o risco de ser vítima. Inclusive você tem um canal, né? Um canal aí que vou... Passa o endereço do canal. O canal tem 2 anos, ele bomba. É o Não Caia na Roubada. A gente tem já vi, é muito bom esse canal. Quase 350 mil seguidores, é onde a gente só passa dica de segurança. Espetacular. Aliás, em menos de 10 minutos aqui, ele já passou 2 dicas de segurança. Sim. Então não responda questionário via telefone. Nunca. Não responda isso daí. E se alguém te falar de Pix, alguma coisa, já desliga, porque é golpe. O banco não vai ligar na sua casa, a agência bancária não liga, não passa SMS, não passa código. Em 10 minutos ele passou 2 dicas. Você faz alguma pergunta pro nosso amigo Jorge Lordello. O banco não chama ninguém por WhatsApp, né? Exatamente. É diferente, né? Aliás, essas empresas de telemarketing, a verdade é o seguinte, eles enchem bem o saco. Porque eles ligam o dia inteiro. Eu recebo aqui ligação o dia inteiro. Aí você bloqueia, eu não sei o que eles fazem, que já vai com outro telefone e vai com outro. Eles enchem o saco. Tem hora que eu perco a paciência e começa a dar umas palumbadas lá. Inclusive com alguns palavrões. Porque eu falo assim, eu não conheço essa pessoa que está ligando. Né? Agora estão ligando para mim falando que é uma tal de Elisete. Eu falei, eu não conheço. Outro dia eu peguei e falei assim, não, ela morreu. Brincando, né? Porque eu não aguentava mais. então me envia a certidão de óbito. Pelo amor de Deus. Já era, não dá, né? Escuta, a gente lembra muito, né, e comentários na Sônia Abrão. Como que surgiu esse contato, o convite no programa dela? Me conta pra gente. Essa pergunta é muito interessante. O que aconteceu? Então, eu lancei o livro, fui inicialmente na Rede Globo no primeiro dia, e nos outros dias, todos os canais e também rádio começaram a me chamar. E aí eu virei uma referência em relação à dica de segurança. Em determinado momento, o irmão da Sônia, o Elias Abrão, resolveu me chamar não para falar sobre dica de segurança, mas para comentar sobre um determinado crime que estava ocorrendo e que eles achavam interessante. Naquela oportunidade, eu comecei a fazer o quê? A fazer um comentário com mais profundidade.
Pois naquela oportunidade, na mídia, o que você via era comentários superficiais. Sim. E o pessoal da Sônia Abrão percebeu que deu audiência e eles começaram a fazer o quê? A fazer coberturas diárias de crimes que tinham acontecido e que chamavam a atenção do telespectador, virando um verdadeiro reality policial diário, aonde acontece um determinado tipo de crime. Por exemplo, Suzane von Richthofen, Sim. que foi um crime que perdurou na mídia durante quase 2 anos. Diariamente, as pessoas queriam saber quem matou os pais, como é que foi, mas será que foi a filha, será que não foi? E tudo isso, a investigação ela nunca é rápida em crimes complexos. Então foi através da Sônia Abrão que eu comecei a ter uma notoriedade, não como dicas de segurança, mas sim entrar numa investigação, poder explicar para o público como é que funciona o trabalho do delegado, o trabalho do perito, o trabalho do policial militar, e isso realmente fez muito sucesso durante muitos anos. Super importante, né? É verdade. Lordelo, deixa eu te tirar uma dúvida aqui. Eu lembro que no início da minha carreira, eu dava entrevista, eu ficava nervoso pra caramba. E hoje eu costumo dizer que às vezes é mais fácil você entrar num link ao vivo do que fazer um programa gravado. Como que foi a sua experiência de link ao vivo, gravado? Para você tem alguma diferença? Você ainda fica nervoso? Eu lembro que uma vez que eu estava dando entrevista até pro Datena, né, e eu estava muito nervoso, muito nervoso. Aí quando entrou ao vivo, aí fluiu normalmente. Em outra ocasião, eu estava dando uma entrevista para a Globo, eu perguntei para um repórter, você fica nervoso quando vai entrar ao vivo? Ele falou, não, eu tô acostumado, são anos e anos de experiência. Aí ele gaguejou tanto que eu quase dei um tapa nas costas dele pra ele desenrolar, né? Eu falei, nossa senhora, então eu ainda fico nervoso às vezes, viu, Lordelo, pra dar entrevista, falar com o pessoal. E você? Você vai com naturalidade ou não? Então, a minha ideia inicialmente, quando eu lancei o meu primeiro livro, era em seguida oferecer palestras. Então eu criei uma série de palestras de prevenção relacionadas à criminalidade. Só que eu não era palestrante, eu já era professor, eu tinha uma pequena experiência como professor, e naquela oportunidade, primeiro eu comprei alguns livros de como se apresentar em mídia, fui fazer alguns cursos, o primeiro curso que eu fiz foi no Senac, Santana, me lembro que fui até de metrô, fiz um curso muito interessante lá sobre Media Training, e depois fiz um outro curso mais específico na Vila Mariana, porque eu percebi que estando na frente de uma TV, eu precisava me desenvolver melhor, que é, na verdade, a área de comunicação. E aí você me pergunta, você fica nervoso ou não fica? Na verdade, todo mundo fica num princípio, mas depois, com a vivência, Palumbo, hoje eu posso dizer que o nervosismo é praticamente zero. Agora, é mais fácil fazer programa ao vivo. O programa ao vivo tem hora Também de começo, acho, tem hora que acaba. O programa gravado ele tem muitos detalhes, vai e volta e não sei o quê. Então, eu hoje tenho uma facilidade muito grande, até por ter estudado para poder ter um desempenho melhor. Eu prefiro entrar ao vivo também. Agora é com você, tem uma Marção. pergunta Passa a aí. bola para Ó, você. vou falar uma coisa, aqui, um bate-bola aqui. Tem um caso aí, comenta um caso do livro aí que chamou muita atenção. Olha, eu queria inicialmente, eu trouxe aqui Aliás, vamos... um exemplar para o Muito obrigado aí, galera. Palumbada, um exemplar para o Ó, investigador Basson. Gratidão, ó. E tem 2 exemplares aqui que o Palumbo vai dizer como é que ele que vai bolar e como é que ele faz o nós sorteio. vamos fazer um sorteio aí, hein? Olha Vamos fazer só, um hein? sorteio, vamos pedir ajuda lá pro Ronaldinho da Rádio 97, Energia da Veia. Ah, mas Nossos aliados já tem sempre gente nos aqui ajudaram pedindo muito, o livro, ó. né? Que sempre nos ajudaram. Então, aí, vamos fazer um sorteio em breve, é importante essa leitura. Afinal de contas, podem falar o que for, mas vivemos num país extremamente violento, onde as pessoas caem em golpe, caem em crime. Todos os dias as pessoas caem. Se você puder comentar um caso interessante Sim. desse livro, por favor. Olha, esse livro aqui ele tem uma finalidade. Na realidade, inicialmente eu escrevi contos policiais relacionados a feminicídio, ou seja, relações amorosas ou relações sexuais, relações afetivas que acabam em morte. São 14 histórias de mulheres que se envolveram com homens e de um momento por outro essas mulheres foram assassinadas. Nesse percurso sempre vai ter um policial, que é um policial civil que faz a investigação, Sim. pode ser um investigador, pode ser um delegado, e esse delegado e esse investigador, com habilidade, ele consegue desvendar o crime e chegar à autoria e levar essa pessoa a uma condenação. Ó, e para ganhar o livro, você tem que se inscrever no canal,
se inscrever no canal e fazer um comentário lá, hein? Então Fantástico, vamos lá, hein? @ Delegado fantástico. Palumbo, palumbada neles. Vale a pena a leitura, né, Leandro? Lordelo, você me fez várias perguntas, agora eu vou retribuir algumas delas. Eu tô lembrando aqui. Aliás, tá chegando perguntas aqui. Que pena merece um estuprador e como é você comentar, você entrevistar um policial que fez a prisão de um estuprador? Você ainda sente ou você já... muitos anos de experiência, você passa batido como uma coisa comum para você? Olha, o crime de estupro é um dos piores crimes do Código Penal, Paulo, pelo simples fato que a pessoa vai carregar aquele problema, muitas vezes, pro resto da vida. Nós temos mulheres que têm problemas de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, por causa, às vezes, de um abuso sexual num ônibus. Às vezes não é um estupro em si, mas às vezes algo em que a mulher foi molestada e o homem também, você acaba carregando esse trauma para o resto da vida e às vezes a pessoa não consegue ter um relacionamento afetivo correto. Então isso nos chama muita atenção e o pior é que já está provado pela ciência que o estuprador ele tem um desvio psiquiátrico em relação a isso. Você não tem cura para uma pessoa que se excita violentando alguém. Então, quando a gente faz algum tipo de comentário em televisão, uma coisa que eu aprendi, Paulo, é que eu tenho que manter uma serenidade. Sim. Assim como o médico, na hora de operar, ele abre o peito da pessoa para operar o coração, se ele ficar nervoso, se ele ficar estressado, naquele momento você pode matar o paciente. E quando a gente entra na casa das pessoas, eu procuro manter uma serenidade, porque nós temos lá a dona de casa, aquela pessoa de mais idade, ou aquele jovem, e ele quer, na realidade, uma mensagem técnica, então eu procuro, Paulo, me controlar para a gente não expor aquele sentimento que está no coração. E a castração química, qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu sou a favor que a gente faça um endurecimento das penas inicialmente. O que a gente verifica no Brasil hoje é uma série de medidas novas, só que a gente não consegue nem implementar as velhas. Sim. É verdade. Tudo que as pessoas falam de novidade, eu falo, pera um pouquinho, vamos tentar fazer a velha. Então vamos pegar o exemplo de um país que funciona, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as penas são gravíssimas. Uma pessoa comete um crime aqui leve ou mediano no Brasil, que você não tem nem pena, nos Estados Unidos são 10 anos de cadeia. E eu sempre digo que você quer regenerar alguém, deixa esse cara 20 anos preso. Ele sai um trapo. Mas não fica, né, Lordelo? Mas não fica. Você é a favor da pena de morte? Não sou a favor da pena de morte, porque eu acho que é uma medida também, Palumbo, que é uma medida fora da nossa realidade. Nós não conseguimos manter uma pessoa presa. Como é que nós vamos falar de pena de morte? Eu também sou contra, até por ser cristão. Depois eu vou deixar essa pergunta para você, que eu nunca te perguntei isso. Mas espera um pouquinho. Até para você responder isso daí. Eu vou explicar por que eu sou contra. Porque primeiro que eu sou cristão. Segundo, porque nesse país aqui só vai morrer pobre. Rico não vai morrer nesse país. E agora eu tô revendo um pouquinho, eu acho que político corrupto tinha que ter pena de morte. Mas será que eles vão querer isso? Tem um monte de político aí querendo liberar o aborto. Que pra mim é uma pena de morte também, é uma vida que está lá. E eu sou totalmente contra o aborto. Vamos perguntar para esses políticos se eles querem liberar o aborto, se eles querem pena de morte para político. Não vão querer. Não vão querer. Então eu sou contra a pena de morte, primeiro por ser cristão. Segundo, porque nesse país aqui só vai morrer pobre. Rico não vai morrer. Aliás, rico dificilmente fica preso. E você, Basson, até mudando um pouquinho o foco aqui, o entrevistado é o Jorge Lordelo, mas e você? Você é a favor ou contra a pena de morte? Eu sigo a sua linha. Eu acho que no Brasil não vai funcionar a pena de morte. Eu acredito na recuperação. Acredito na recuperação mesmo, né? Da pessoa, ela tem o direito ao perdão, a se recuperar. Mas no Brasil não funciona. Hoje eu vi um assunto, uma enquete aí sobre a condenação em segunda instância, né? Que não tá, nem isso está passando hoje. Esse país aqui é demais, né? A gente não não cansei de falar no programa dele. Não está passando isso daí, né? Pela Câmara, pelo Senado. Então eu não acredito na pena de morte no Brasil, como em outro lugar no mundo. Eu sou cristão também, acredito em Jesus Cristo, acredito que na recuperação das pessoas. E acho que eu queria deixar um recado aqui. O delegado Palumbo falou que a política é uma coisa que influencia muito nossas vidas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente coloca lá, viu, delegado? Porque tá complicado. Só votam o que interessa. Não existe uma reforma do Código Penal, processo penal. A gente tá passando por situações difíceis aí. Existe né? causa própria, né? Não sempre. Então,
por essas e por outras circunstâncias... Aliás, na passa sua sua rede social pra galera te seguir aí lá no Pô. Instagram, YouTube, Facebook. É Leandro Basson. Leandro Basson. @ Leandro Basson, tudo junto? Tudo junto. É isso aí, sigam porque isso aqui é de verdade. E não é legal, não é legal a gente falar sobre embusteiro. isso. A gente fala muito de polícia, de segurança e tal, mas tudo é um conjunto de circunstâncias que levam a gente a não acreditar na pena de morte. E além disso, Eu o fato tenho de ser certeza cristão, né? que desse país aqui, se tiver pena de morte, só vai morrer pobre. Político corrupto não vai morrer. Então, É por uma, ser é, uma, é cristão- uma discussão que muitos programas levantam, Palumbo, mas na realidade a gente acaba até desviando o foco do que é o mais importante, que seria você ter um processo investigatório e um processo penal mais rápido, como tem em países de primeiro mundo, onde tudo é resolvido com rapidez. E outro detalhe que você disse muito bem, nós chegamos a ter 4 instâncias. Sim. Sendo que em outros países, a primeira instância já coloca o cara na cadeia, não tem Então, conversa. aqui o cara fica 20 anos solto. Então a problemática hoje é nós resolvermos a questão da morosidade. E não é culpa da justiça também. Não. Porque é. a justiça tem que seguir O rito todo um feito pelos contexto, legisladores. né? Um rito que é extremamente muito demorado. Então essa que deveria ser a discussão. E infelizmente eu não verifiquei nos últimos 20 anos uma discussão nesse sentido, em mexer na medula do problema. Sim. E sim no periférico. A gente fica falando muito do periférico, mas na medula ninguém mexe. Respinga muito na polícia, né? É porque tudo é culpa da polícia. Não, a Pega polícia o é a cara- grande vidraça, né? É. Tudo que acontece de errado é culpa da polícia. Ah, o bandido saiu primeiro da delegacia do que os policiais. Olha, o militar, o policial civil, o delegado não faz lei. Se tá na lei que ele tem direito à fiança, que ele tem direito a responder em liberdade, se não é flagrante, que culpa que tem o delegado? Não tem culpa de nada. Nada, não tem como, né? Bordé, deixa eu te colocar aqui numa situação, não é complicada, né? Mas eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da liberação das drogas? Olha, esse tema, eu vejo muita gente comentando esse tema que não entende do tema. No meu primeiro livro eu tenho um capítulo só sobre isso. Eu sou absolutamente contra a liberação das drogas por um motivo muito simples, né? A gente já sabe que a maconha, que muita gente quer liberar, a maconha, para algumas pessoas, ela serve como um gatilho para desenvolver problemas psiquiátricos. Isso é terrível. Então nós temos que hoje levar o jovem para a saúde, para o esporte, e não fazer essa liberação. E te digo mais, nós deveríamos ter um controle maior de uma droga legalizada que é a bebida alcoólica. Um dos meus livros, Palumbo, que eu lancei em Madrid, na Espanha, pela editora Urano, chamado Protéjate, que é um livro falando sobre segurança para o europeu, eu recebi aqui no Brasil o filho do dono, o Hakim. E naquela oportunidade ele queria assistir o jogo do Santos, porque a referência deles na Europa era o Santos de Pelé. Sim. Então eu recebi o Hakim, que era o filho do proprietário da editora Urano, peguei ele no hotel e ia ter um jogo Santos e Palmeiras no Parque Antártica, mas no Estádio Velho. Eu parei o carro, na época também não tinha o shopping como tem hoje, então eu parei o carro na rua e eu peguei o Hakim e nós fomos andando até o estádio. E até o estádio ele encontrou, Palumbo, aquelas barracas das pessoas vendendo bebida alcoólica. Ele parou, ficou olhando, perguntou o preço, era pinga a preço de R$1, R$2, e ele falou o seguinte: como é que o governo permite isso? Ou seja, uma liberalidade muito grande para a bebida alcoólica. Outra coisa que ele ficou impressionado, que ele não entendeu, é quando ele viu crianças nas ruas pedindo esmola. Então ele não entendia como que o Estado, como um todo, permitia uma criança estar ali. E a lei brasileira permite. Então isso nos traz o quê? Que em países desenvolvidos há um controle maior, tanto da bebida alcoólica. Outro detalhe importante, quando resolveram fazer um controle do cigarro, todo mundo sabe que o número de fumantes diminuiu, porque há um controle maior sobre o cigarro, a propaganda dizendo que o cigarro faz mal. Agora, liberar maconha não tem nenhum motivo. Tem nenhum motivo. O único motivo é você incentivar para o jovem o uso de uma droga ilícita. Mesmo porque nosso sistema de saúde não está preparado, né? Para mais Nem gente um pouco, viciada, né? né? Mas, pastor, nós temos um problema. Vou te falar uma coisa. Eu conheço muito bem essa coisa do tratamento para o dependente químico. Infelizmente, e aqui eu vou dizer uma coisa que médico não gosta que eu fale, que é o seguinte, Palumbo. A medicina mundial não evoluiu no tratamento do dependente. Não evoluiu. Por quê? Porque não tem Eles não gostam investimento. que falam isso? Não, Eu porque não sabia. tem investimento. Se você me perguntar
medicina estética, um investimento absurdo. Milionário. Se você perguntar, questão do câncer, um investimento absurdo. Agora, para a gente desenvolver vacina para a Covid, foram gastos bilhões. Então, quando você investe bilhões, Palumbo, você chega a algum tipo de tratamento medicamentoso que você vai fazer uma pessoa alargar de um vício. Mas a pergunta é, Palumbo, e fazer uma pergunta para o Palumbo e para o Basson, quantas pessoas você conhece mesmo que fumava cigarro normal e parou mesmo? Você consegue me falar 5 pessoas? Você consegue, Palumbo? De cabeça, sim, não. Você consegue? Eu consigo. Quantas? Eu consigo. Uns 3, que eu conheço 3, 2 pessoas. Então, mas veja bem, eu conheço um monte de gente que tentou parar, até parou e voltou, mas eu, que parou realmente, só conheço 3. Eu por aí. Então, cigarro, hein? Então, o cigarro é difícil largar. Agora, imagina, bebida alcoólica. Pega uma pessoa alcoólatra e procura ex-alcoólatra. É difícil. Agora, e viciado em drogas? Muito difícil. É muito difícil. Principalmente o crack, né? E aí o que acontece? Qual que é o tratamento hoje? O tratamento hoje é internar o cidadão. E no meu livro, no meu primeiro livro, eu entrevistei um delegado famoso do DENAR, que agora está me fugindo do nome, o Palumbo vai lembrar, que faleceu lá de Santos, que era ele era gordinho, o doutor, que ele trabalhou com prevenção no DEIC, você lembra? Eu lembro dele, mas não tô me recordando um cara do nome. bacana pra caramba. E eu entrevistei ele pro meu livro. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E ele falava, vai surgir o nome. E sabe o que ele falava para mim? Porque o DENARC tem um setor prevencionista. E esse setor tem delegados que gostam de trabalhar nessa área de prevenção. São palestrantes. Palestrantes. E ele me falava, Basson, que os pais iam lá para levar o filho drogado para ser internado. Mas ele me disse uma coisa muito forte. O pai queria internar o filho porque não aguentava mais o filho aprontar. Então é como se fosse um internamento, ele tem um descanso do filho. A família inteira sofre, né? A família inteira sofre. E aí, a pergunta é, quantas pessoas são recuperadas que são internadas? Muito pouco. Sim. Muito pouco. A pessoa precisa querer sair também, né? Então, além de querer, o tratamento, Palumbo, não é um tratamento hoje que você possa dizer que ele evoluiu. Não evoluiu nada. Não evoluiu. Então, volto a repetir, nós descobrimos a vacina para o Covid em poucos meses porque o mundo investiu bilhões. Hoje, a medicina estética investiu bilhões e você tem hoje tratamentos maravilhosos. A parte de ortodontia, o que evoluiu? Agora a pergunta é, por que não evolui para o tratamento do dependente? Isso não evolui. Nunca. Lordela, você tem perguntas aí ou quer que eu faça a próxima aqui? Você Pode que manda. fazer, depois eu faço uma aqui. A Cracolândia. Agora eu tô fazendo o papel de entrevistador, hein? Sempre me pergunta qual a solução para Cracolândia. Olha, 20 anos aí, mais, né? Ô, Palumbo, nós conhecemos toda a história da Cracolândia, você conhece. O Basson não mora na capital, mas também, por ser policial civil, conhece bem. A gente conhece a história inteira da Cracolândia, né? A Cracolândia é um reduto, virou um reduto porque é a área central da cidade, onde nós verificamos pessoas totalmente dependentes que amam viver na rua. E eu vou te contar um caso muito interessante. Amam viver na rua. Amam viver na rua. Isso dá um corte, hein? As pessoas amam viver na rua por causa das drogas. E eu vou te explicar, olha o que eu vou te contar agora, que é um fato muito forte. A Folha de São Paulo, há quase 25 anos, entrevistou um jovem de Suzano. Esse jovem de Suzano, ele sai de Suzano e ele vem para São Paulo participar daquela virada cultural, feita pela prefeitura há muitos anos. Sim. Bom, na virada cultural, ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo e ele disse que ele trouxe porções de maconha porque ele é usuário de maconha. Ok, usuário recreativo. Chegando na virada cultural, acabou a maconha dele. E ele resolveu comprar. E ele foi comprar na virada cultural, Praça da Sé, e na época ele já se vendia a craconha, que é a maconha misturada com crack. Palumbo, ele foi entrevistado pela Folha e disse, eu usei uma vez um cigarro de maconha com crack, eu fiquei dependente naquele uso, permaneci na Praça da Sé e não saí mais do centro de São Paulo. Aquilo, para mim, Palumbo, foi algo que me chocou. Uma utilização fez com que ele... Bom, e você não faz ideia. Naquela oportunidade eu tinha um quadro na Rede TV chamado Doutor Segurança, que eu fazia com a Daniela Albuquerque, e eu fui atrás desse rapaz. Porque naquela época também a Cracolândia não era tão grande. E eu achei esse rapaz. E eu pude entrevistar esse rapaz.
E eu comecei a conversar com ele, eu disse para ele, por que você não volta para Suzano? Ele falou, não, eu amo ficar nas ruas. E eu falei, mas como é que você vive? Ele falou, olha, eu vendo drogas, eu troco... Ele falou, olha as minhas roupas, são roupas de marca, porque as pessoas que têm dinheiro, os filhos de papai, vêm aqui e trocam por drogas. Então eu moro na rua, eu sempre arrumo um lugar para descansar, eu tenho lugar para tomar banho, eu ganho comida e eu sou apaixonado pelo crack. Essa é a palavra. Eu sou apaixonado pelo crack. Então, na visão dele, ele já se dissociou da sociedade, ele vive e ama o crack. Então, morar na rua para ele não tem problema nenhum. É um detalhe, né? A família para ele desvinculou da família, né? Que a família sofre pra caramba também. Não tem mais relação afetiva com a sociedade em geral. Sim. Ele e a droga. E vender. E agora eu lembrei de um programa que eu fiz com a Luciana Gimenez, no Super Pop, onde ela entrevistou um rapaz que foi viciado em crack, morou nas ruas, e ele conseguiu parar, constituiu família. E na entrevista, ele falou pra mim, ou eu parava ou eu morria. E hoje eu parei, tenho a minha família, fiz 2 filhos. Mas no final ele fala uma frase que me impactou. Ele falou assim, Lordelo, eu sou apaixonado pelo crack, mas se eu voltar a usar eu vou morrer. Olha o poder dessa droga que faz uma pessoa abandonar tudo, abandonar a família, mora nas ruas, passa a amar a morar nas ruas. Então é um problema que a sociedade vai ter que enfiar bilhões para resolver esse tipo de problema, porque senão nós temos hoje Cracolândia no Brasil inteiro. E São Paulo inteiro, né? Eu ia falar, no interior, tá espalhado locais, pelo interior. Tem lá em Jundiaí, tem certeza. Minha família de Jundiaí aumentou muito, não só em Jundiaí, com toda a região ali de Jundiaí, a gente tem cracolândias, e o que aumenta? O índice de furtos, né? Eles ficam saindo à noite para caçar qualquer coisa, eles acabam. O índice de furto aumentou muito, eu vou falar da nossa região, muito forte. É muito forte. O crime... Um crime puxa o outro, né? O tráfico de drogas, os furtos, os roubos, e tá aumentando demais. São Paulo tá feio demais, hein? Olha, no Operação de Risco, uma das perguntas que a gente grava, que o policial faz, a primeira pergunta ao prender um criminoso, é perguntar, você tem passagem pela polícia? Então a gente verifica na Operação de Risco, adolescentes e jovens de 18, 19, 20 anos, ele fala uma verdadeira fieira de crimes. E ele já foi preso por tráfico várias vezes. Ou seja, ir preso não faz diferença. Quando ele sai, ele vai voltar para a droga imediatamente. Por quê? Porque a pessoa ela é dependente de droga. E o pior é que, normalmente, o cinegrafista da Operação de Risco pergunta ao traficante preso, quanto você ganha por dia? E nós já ouvimos até R$300. É verdade. Sim, eu tenho ouvido de 180 a R$300. Então ele ganha dinheiro, ele é um círculo vicioso. Então, se ele for preso, se ele não for preso, ele não está mais ligando. Então, esse problema a sociedade ainda não enfrentou de frente. Mesmo porque ele sai na audiência de custódia, né? Quando percebe que é dependente... Aliás, acabamos de ver no programa que acabou de passar uma cana do IOP, né? Acho que é a Elisângela, junto com outros policiais. Quer dizer, a GCM está fazendo um papel ali de enxuga-gelo, mas está todo dia fazendo isso. Todo dia a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo faz prisões de traficantes. É o que o Leandro falou. Sai na audiência de custódia. O que o cara vai fazer? Ele volta para lá. Vai continuar a vida de crime para sustentar o seu vício. E o centro é um local bonito, mas hoje está tão... difícil. Se você olhar as arquiteturas por cima, é bonito demais. Só que você vai lá, quem tem coragem de levar alguma criança para andar ali na região central? Ninguém tem. É uma vergonha. Eu esqueci o nome da praça. Praça de Isabel. Meu Deus do céu, não dá para ficar ali. Eu passei esse o sábado retrasado, à noite, é barraca para tudo quanto é lado. Tá uma situação no centro da cidade mais rica do país. E até quando a gente vai conviver com isso? É o que você falou, né? Tem que gastar milhares e milhares de reais. E a gente está nesse papel de enxuga-gelo. Mas, Lordelo, quer falar alguma coisa, Leandro? Fica à vontade. Eu ia só complementar rapidinho, por favor, isso daí, porque é um problema que a gente tem de investimento em saúde também, né? Para o tratamento, enfim, o que a gente falou aqui agora. E para você, Leandro, qual que é a solução? Então, todo um trabalho para cura, né? Da pessoa que é dependente, a gente precisa fazer um trabalho. Não adianta abandonar o viciado. Não tem jeito. Ele vai ficar ali. Antigamente, a pessoa vítima de câncer, ela estava condenada à morte, concorda? Sim. Vamos pegar 20 anos atrás. A pessoa pegou câncer, acabou, você vai morrer. Já era. Antigamente, o cara pegava AIDS, já era. Morria.
Todo mundo sabia, era condenação. Eu assisti agora o filme do Freddie Mercury que fala isso. Pegou, vai morrer. Foram investidos bilhões e encontrou-se a cura. Hoje uma pessoa ela é diagnosticada com câncer, a chance dela sobreviver é muito maior do que de falecer. A gente sabe que o mercado da droga é um mercado milionário. Movimenta a economia mundial. Vale mais que o ouro, né? Isso. Por isso que tem traficante pra tudo quanto é lado. Ainda mais nessa porcaria de legislação que nos Então, caras não ficam presos. mas a Mas por pergunta que não investimento? É por causa de todo esse mercado internacional? Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, o investimento, eu entendo que ele tem que vir de governos. Por exemplo, quando estourou o problema da Covid, quem que pôs dinheiro nas grandes farmacêuticas? Foi o governo americano. O governo americano deu bilhões de dólares para a Pfizer e para outras farmacêuticas para pesquisa, para achar com maior rapidez. Então a pergunta é, eu entendo que a própria ONU, os governos tinham que enfiar bilhões para que se estudasse a fundo realmente esse problema, pois, e aqui eu não quero desanimar você que tem um parente usuário de droga, mas internar o seu filho e saber que ele vai parar de usar é uma distância muito longa. Você, então, é a favor ou contra da internação compulsória? Não, eu sou a favor da internação compulsória quando aquele cidadão usuário de droga já não tem mais controle sobre os seus atos. Ele não tem discernimento. Ele pode pegar uma faca, matar alguém para roubar um relógio, roubar um celular e, eventualmente, usar o seu vício. Agora, que a internação compulsória, essa pessoa vai estar internada, que a possibilidade, Palumbo, dela efetivamente parar de usar é muito pequena. Essa que é a questão. A família mas o leigo, tentativa, não tem mas o família leigo não quer desistir, né? não vai desistir, né? Mas A família inteira sofre, né? Não. A família inteira sofre. Eu posso estar sendo até, como eu falei, eu sou cristão, eu acredito muito em Jesus Cristo e a gente vê clínicas, a maioria das clínicas que tem esse índice de sucesso, né? Tem a religião no meio. Tem seja evangélica, católica, não importa. Está envolvido essa crença espírita. Para que ele se cure. Então, eu acho que o caso da família é complicado, porque ela quer achar uma saída. Você sabe que eu conversei com uma moça? Ela quer achar uma saída. Ela ficou 14 anos na Cracolândia. 14. E eu perguntei para ela, que ela tem ela faz ações de caridades no Valo Velho. Hoje cuida de uma casa que atende crianças e mães desamparadas. Perguntei, como você saiu da Cracolândia? Eu nunca me esqueci disso. Ela falou assim, Jesus entrou, a droga saiu. Eu perguntei, mas tudo bem, mas como que chegou nesse ponto? Uma pessoa estendeu a mão para mim. Perfeito. Não é com bomba, não é com polícia, não é com repressão que você vai conseguir tirar esse usuário de lá. Então uma pessoa esticou a mão, eu já queria sair, acompanhei essa pessoa até uma igreja, saí, tô livre, tô liberto. A repressão tem que ser contra o tráfico e não contra o usuário, né? Perfeito. Só que isso é um problema social também, né? Não adianta ficar culpando a polícia e esses governos enfiando Palumbo, olha, você tocou num ponto importante. Eu queria fazer um elogio aqui a todas as igrejas que fazem trabalho em penitenciária. Eu acho um trabalho fantástico. Muita gente se recupera, e o Palumbo tocou num ponto importante, por causa de Jesus Cristo. As pessoas que eu conheci que largaram efetivamente as drogas, elas falam em Jesus, elas se convertem. Então, essa associação do tratamento medicamentoso mais o apoio emocional que uma igreja pode dar, que a religião dá, realmente eu acho que o caminho é por aí. Eu vou agora, não mudando de assunto, fazer uma pergunta aqui da Boate Kiss, né? Que agora surgiu voltou à tona todo esse caso. De quem é a responsabilidade pelo que aconteceu lá? Para explicar da Boate Kiss, ela pegou fogo, muita gente morreu, era uma boate aí no sul do Brasil. Quem é o responsável pelo que aconteceu lá sobre esse caso, né, delegado Palumbo? Já anos e anos se passaram, né? O julgamento está sendo agora. Várias vítimas, olha, aí famílias... Leandro, eu fiz a cobertura lá na Sônia Abrão do caso da Boate Kiss, se não me engano são quase 250 mortes, tá? Então já começa o seguinte, e aqui vai um recado para todo mundo que tem casa noturna. Então o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura, ela estipula uma capacidade máxima do quê? De pessoas numa casa noturna. E na Boate Kiss, você tinha um número excessivo de pessoas. Já começa o problema aí. Então, eu verifico muitas casas noturnas que não há respeito ao número máximo de pessoas. A ganância financeira
faz com que uma casa de 500 pessoas tenha 800 pessoas. E aí, Basson, numa briga, vai acontecer o quê? Pisoteamento, alguém morre. No caso da Botequim, você tinha um número excessivo de clientes, e aí as pessoas resolveram ter um show pirotécnico dentro de uma casa, que tem esse material. Exato. Este material, Inflamável. que é o material acústico, era um material que foi comprado de uma qualidade inferior, mais barato, e ele não protegia contra fogo. E aí, pega fogo numa casa e morre quase 250 pessoas. Ou seja, todas as pessoas envolvidas como proprietários, gerentes do estabelecimento, entendo eu, que foram indiciados e agora estão sendo julgados por esse crime. Até pessoas de órgãos públicos, né? Bombeiros, Exatamente, pessoal que do deram comando. alvará. Que deram alvará. Lordelo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais voltada a São Paulo. Como você vê essa questão do pancadão e o desrespeito que a gente está vendo em todo o Brasil com relação às polícias? Hoje o policial ele faz uma abordagem, Absurdo, não? vem 20 pessoas atacar pedra, como aconteceu, todo mundo acho que viu nesse sábado. Agora um vídeo, rolando né, um vídeo na internet. de 2 policiais sendo agredidos, aí vai um homem que para mim é um criminoso, Marginal, vagabundo. safado e pilantra, dá uma pá de soco no policial, toma um tiro. Né? Aí algumas pessoas ainda ficam com dó. Tem que sentar Com no colo do dó, capeta, né? Né? Porque Eu não esse- tenho dó nenhuma de um nem vagabundo que vai lá e dá um monte de soco no policial, tenta arrancar a sua arma. Então o policial fez isso para se defender mesmo. Agora Sim. a gente espera que a grande imprensa não venha crucificar esse policial. Ele estava atrás de uma moto, que o cara estava sem capacete, sem habilitação, não, perdão. Estava sem identificação, não tinha placa, não tinha. Ó, uma moto sem placa é suspeita, a moto velha sem placa. Lógico. É suspeito. Se fosse uma moto zerada, tudo bem. Acabou de comprar. Vai emplacar. Mas uma moto sem placa pode ser roubada, pode ser furtada. Aí você aborda. E depois eu vi um outro. Eu acho que vocês devem ter visto também. De uma pessoa que. Um policial sozinho abordando um rapaz. Dando uma gravata nele. Porque a população queria tirar. E acabou tirando a moto absurdo. e o rapaz. É um absurdo. Como você vê o desrespeito que que algumas pessoas têm com a polícia não consegue mais abordar? A frouxidão das leis está trazendo isso para os policiais. Palumbo, primeiro eu queria falar em relação ao pancadão que você comentou, quero dizer o seguinte. Muita gente hoje fala de liberdade de direitos. Eu não vejo as pessoas falando na mídia em deveres. Antigamente eu ia para o colégio, já começava a minha mãe a falar todos os deveres em relação ao colégio. Quando você ia trabalhar, você só ouvia falar de deveres. Sim. Hoje a gente vê as pessoas só falam em liberdade. A liberdade de um, ela termina quando ela invade o direito do outro. Então, quando você faz o pancadão, principalmente final de semana, em locais onde a maioria das pessoas são pessoas idosas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que precisam descansar. Lógico. Então não há condição de você fazer um evento na via pública incomodando milhares de pessoas. O que nós teríamos que encontrar em cada região, Palumbo, é o quê? Áreas aonde a própria prefeitura ou governo do estado pudessem fazer o quê? Fazer um convênio e ali você ter regras para essas pessoas se divertirem. Pois uma coisa é verdade também, o jovem da periferia ele não tem aonde ir. Ele não pode ir numa casa noturna, ele não pode, ele não tem condição financeira e ele quer se divertir. Só que o divertimento dele não pode atrapalhar o sono das pessoas. Então, só quem pode resolver isso é o poder público organizando aquele evento num lugar onde você não vai incomodar eventualmente as pessoas. O problema é que essa falta de poder público, em tese, ela tá levando ao crime organizado. O que a gente tem visto em pancadão? O cara com a moto roubada sem placa. Carro. Ó, o delegado Palumbo trabalhou no Garra, sabe o que é combater Uso isso, de né? drogas. O cara passa Libidinagem. com uma arma. Acabou. Arma. arma. Sexo na rua. Sim. Você sabe quem está resolvendo o problema do pancadão, por incrível que pareça? Não é o Estado. É alguns moradores que colocam faixas, inclusive eu recebi isso, proibido tirar do grau, proibido... Proibido aglomeração, bebida não, alcoólica, proibido, festa. isso. Sob pena de cacete. Cacete, porrada. Não, Porrada. é proibido tirar do giro, Do giro a moto. e puxar no grau. É isso. E aí é onde Quem está... está resolvendo isso aí? Onde o Estado Porque- não atua... Exatamente. Por causa da frouxidão do Estado. Os Então. policiais estão amarrados. E aí eu vejo especialistas de segurança, Lordelo, falam assim, não, vamos colocar todos eles para
ir lá no AMB, É. você acha que eles vão querer ir lá? Imagina. Não vai querer, porque lá não vai dar pra atravessar a cidade com carro roubado, com carro sem placa, com moto sem placa, com drogas. Não vai poder, ele vai querer ficar no ambiente dele. Então a subprefeitura podia colocar um ambiente pra eles com regras. Aliás, falando em especialista de segurança, Lordelo, você é realmente um especialista de segurança, teve vivência policial, atuou 25 anos como delegado de polícia. E eu fico muito, mas muito puto quando eu vejo um especialista em segurança. Eu vou pesquisar o que esse cara fez. Esse cara só estudou. Ele só estudou e fala uma pá de bobagem. Como você vê esses especialistas, criados no carpete e que soltaram pipa no ventilador? Eu não me conformo com isso. Você é especialista. Você falou uma coisa muito interessante. Pelo seguinte, o que a gente verifica hoje é achismos e opinismos. A pessoa acha, ela não tem certeza. Eu sempre digo que o especialista de segurança é uma pessoa que tem certeza naquilo que fala. Então eu, quando vou à TV ou quando eu escrevo um livro, eu estou escrevendo algo que eu acredito que eu estudei e principalmente na questão prática. A teoria é importante, ela é importante, mas muito mais que a teoria é a prática. Exato. E essas pessoas, elas nunca, por exemplo, eu tive um debate recentemente no programa do Lacombe na Rede TV com uma pessoa que eu perguntei para ele, você já entrou numa cadeia? Qual cadeia o senhor já entrou? Ficou quanto tempo? Ele não soube responder. Então a pessoa quer falar de preso e nunca entrou numa cadeia ou nunca entrevistou um preso. Então a pessoa, aí ela acha, ela joga um achismo e um opinismo e isso influencia milhões de pessoas na TV. Então, infelizmente, o especialista em segurança é aquela pessoa que, primeiro, ela tem um currículo, ela tem um estudo, ela tem um trabalho de pesquisa, teórico e prático para ela poder falar, olha, isso é a solução. E não o achismo dessa pessoa que só lê livros e que vai buscar teorias para fora do Brasil. E aí eu entendo que ela acaba prestando um desserviço porque fala bobagem. Parabéns, desserviço. Tudo na vida é prática. Tem como você falar de drogados se você nunca entrevistou drogados? Se você não foi na Cracolândia, se você não sabe. Cracolândia, você nunca passou nem perto. Não dá. Então, TV. E tem muita gente que quer aparecer na TV e ela vai lá falar qualquer bobagem. E na verdade. E aí vem o título, especialista de segurança. Ah, pelo amor de Deus. Os pseudos especialistas. Pseudo-especialistas. É igual salva-vida, né? Tá cheio de salva-vida de aquário aí também. Um malandro que quer ganhar dinheiro. É a mesma fácil, coisa né? A pessoa fazer um curso para aprender a nadar e nunca caiu na piscina. Não dá, né? Então não funciona. Essa pessoa ela teria que se esforçar um pouco mais, fazer um trabalho de pesquisa, entender a prática para que você possa dar uma opinião que tenha um mínimo de bom senso. Escuta, eu tô recebendo muita mensagem aqui da mulherada. Eita! Faz sucesso, hein, doutor Lordelo? Lordelo é atleta, sabia? Sempre vejo ele se exercitando aos domingos. O que é? Qual sem esporte? camisa. Qual esporte que pratica? Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou anão. Não teria problema nenhum se fosse também. É que o Lordelo tem 2 metros de altura. Não, eu sou anão perto Então dele. A gente chega perto do Lordelo, as pessoas chegam... Uma vez me perguntaram, você é anão? Eu falei, por quê? Olha o tamanho do Lordelo. Eu falei, o Lordelo tem quantos metros você tem de altura, Lordelo? Então, eu tenho 1,97. Ai, que coisa. Eu fui. Nós somos... E tem uma passagem interessante, né? Eu fui jogador de basquete, joguei pelo Palmeiras. Mas por onde? Pelo Palmeiras. Aí sim, né? Mas que time você torce, Lordelo? Eu torço pro São Paulo. Eita, nós sempre. E eu sou corintiano, viu? Tá? Eita, então mas tudo bem, aqui tá bem mesclado. Tem um palmeirense, um corintiano e um São Paulino, só falta um santista. Não, na verdade... Parabéns pela Libertadores. Mas isso não foi sincero, viu? Eu sei, não foi mesmo. Não foi mesmo. Não, mas na verdade, o jogo de futebol é interessante. Você acaba tendo o time do seu pai. Sim. Meu pai era São Paulino. Eu sou São Paulino, é uma coisa muito comum. Agora, eu sou muito alto, eu tinha com 14 anos 1,90 m, depois 1,97 m, mas eu só não segui em frente por causa do Oscar. Por quê? Tem uma história muito curiosa. Por causa do Oscar, do basquete brasileiro? Porque o que aconteceu? Eu era categoria infantil, indo para o juvenil, e o Oscar já era o começo do principal. E o Palmeiras tinha um time de ouro naquela oportunidade. Era um timaço, era Palmeiras e Pinheiros. E o Oscar era a grande sensação, juntamente com outros jogadores, Paulinho Vilas Boas, Gilson, Carioquinha. E eu, Palumbo, ia assistir o treino dos caras. E eu olhava para o Oscar e eu falava, mas eu sou muito pior que o Oscar. Eu nunca vou chegar perto do Oscar. Mas o Oscar era
cara fora da curva, né? Mas eu me equiparava. Não dá pra Eu me comparar com ele, equiparava. não, ué. Eu me Comparado com os melhores equiparava. jogadores do mundo. Não, mas eu me Lá, né? equiparava a ele e aos outros jogadores do E Palmeiras. o Oscar tem quantos metros de altura? 2 e 3. Vixe, gigante. 2 e É um 3. pouquinho mais alto só. Não, mas não é. É 5 centímetros. Depois né? que Rapaz, você faz uma passa- Pra diferença, hein? enterrar, pra Não, enterrar. eu tenho 1,97. Se você me colocar do lado do Oscar, você vai achar que eu sou baixinho. Porque passou de 2 metros, cada centímetro o cara estica. E aconteceu um interessante, fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, e na volta, eu estava esperando o avião e sentei do lado do Oscar. E Ué, aí você cabe no avião? É difícil. Eu vou contar o que eu passei agora. Fui para Salvador, eu passei, foi difícil. Como cabe sentado? E eu conversando com o Oscar, e eu disse para ele, Oscar, eu contei a história. Eu falei, por que eu não fui para frente pro basquete? Eu falei, foi por sua culpa. E brincando com ele, ele falou assim, Lordelo, você fez bem. Você fez bem. Porque realmente eu não ia ter muito futuro no basquete. Sempre gostei de estudar, fazer faculdade de Direito. Agora, a pessoa alta, ela tem uma série de problemas. O primeiro, Basson, Palumbo, eu não consigo comprar roupa em liquidação. Porque tem uma liquidação, eu vejo um preço bom. Eu chego lá, o meu número nunca tem. Nunca tá lá. Então eu tenho que comprar roupa, é sempre caro. Esse é o primeiro problema. Outra coisa, você vai comprar uma roupa, não tem o número. Então é um outro Difícil. problema. E o pior dos problemas, quando eu estudava e eu andava de ônibus, antigamente, o Paulão vai lembrar, o ônibus, além de ser, o teto era mais baixo, a luz, ela era para fora. Ela não era embutida para dentro. Você lembra que tinha uma capinha? É verdade. Você lembra disso? Você batia a cabeça. Meu, eu bati a cabeça não, eu quebrei aquelas capinhas algumas vezes. Porque você esquece, eu metia a Meu cabeça Deus. e quebrava. Sendo que eu tinha que ficar no ônibus curvado. No ônibus, quando eu sentava, determinada cadeira eu tinha que ficar com a perna aberta. Porque eu não conseguia fechar. E muitas vezes do cara do lado arrumava confusão comigo. Me chamava de mal educado. Eu falava, mas eu não consigo fechar a perna. E recentemente eu fui para Salvador. E no avião, que é... Não, eu fui para Salvador fazer uma palestra para síndicos e quando eu sentei, parece que eu acho que reduziram ainda mais para lucrar. Sim, pra ganhar E dinheiro. eu simplesmente, Basson, eu sentei e eu estava assim, totalmente travado. Foi quando a mulher abaixou a... Aí ferrou de vez. Aí eu não conseguia mais me Aí parou mexer. no queixo aqui, né? Aí eu me levantei e falei para ela, por gentileza, eu não estou conseguindo nem ficar no avião. Se a senhora puder reclinar. Mas aí a companhia também tinha que colocar você no banco da frente, lá que tem um espaço a mais Então, também, mas né? hoje não tem mais isso. Tudo se Eu cobra. não gosto de andar de avião, porque eu tenho medo. Tudo se cobra. A empresa que me contratou também bobiei, não pedi essa cadeira que tem um espaço maior. E nos voos, Palumbo, hoje em dia, você não encontra uma cadeira vaga. Tá tudo vendido. Tudo lotado. Porque tem menos voo, então os aviões vão lotados. Então eu tenho que tomar essa precaução, não posso esquecer, de pedir aquela cadeira de emergência onde eu tenho uma folga para conseguir respirar. Duas coisas que eu tenho medo, avião e elevador. Elevador. Às vezes eu ligo pra minha mulher, vem me pegar aqui embaixo. Tenho medo mesmo, Tem? cara. Tenho pavor disso aí, velho. Se eu ficar preso no elevador, eu vou arrebentar aquela merda. Mas Eu vou trocar de tiro de fuzil não tem, né? Não, Sabe mas que isso, você então, quer? pra você ver, né? Isso aí a gente Coisa- vai é um com absurdo, tranquilidade. né? Agora, avião, você tem medo do quê? Cara, eu tenho Você medo. tem medo da sua mulher. Não, ela não é medo, é respeito. Ela tá assistindo. Viu, amor? Pode falar, Te eu amo. tenho medo da minha mulher, velho. eu também Ainda mais tenho, quando eu ela sou tá de sincero. TPM e quando ela tem toque por limpeza. Eu tenho medo da minha Tem mulher. domingo que ela passa o rodo 8 vezes em casa. E se eu falar, meu, a 8ª vez, eu falei isso aí, ela me deu uma rodada, velho. Tacou o rodo, me ajuda, de vez de ficar falando. Mas você passou 8 vezes, meu, dá pra passar a língua nesse chão, cacete. Eu vou ficar aqui bravo, hein, deitado meu? aqui. Ficou? Eu tenho Não, medo. pelo amor de Deus, tenho velho. medo de E tubarão. vai reclamar dos gatos dela. Tem 7 gatos lá em casa. 7, velho. 7. Os gatos são mais bem tratados que eu, velho. Pelo amor de Deus. E você, Lordano, tem medo do quê? Pô, você estava falando agora, eu fiquei lembrando se eu tenho medo de alguma coisa, eu não consegui lembrar, cara. Eu tava falando, eu pensei Eu numa não- coisa, eu tenho medo de tubarão, mas nunca vi tubarão, só eu... Cuidado pra não entrar um tubarão aqui, hein, velho. Não, Pelo então, amor de Deus, hein. tubarão pega tudo. Mas você sabe que teve uma passagem interessante? Eu fazia o programa da Daniela Albuquerque e ia ter uma matéria sobre o taser, logo no comecinho do taser, né? E na realidade existia lá um apresentador, não vou nem falar o nome, que ele ia levar o tiro do taser. Ah, que lindo, hein? E eu ia ser só comentarista. Então foi lá uma pessoa da, que você, Lordano. uma pessoa da empresa, foi lá, não é? E chegou na hora, o cara Arregou. afinou. Aí sou pra você. E aí chegaram para mim, Lordelo, você vai? E eu vou ser sincero, eu achei até interessante participar, porque eu queria saber como que o taser funciona. Era um equipamento novo no Brasil, ninguém conhecia. E aí eles trouxeram um colchão, eu fiquei ajoelhado, porque se você fica de pé e leva, porque quando você leva o tiro do taser, você realmente desliga e cai. Sim, E rapaz. você pode quebrar. Dependendo de como você cair, você pode ter um problema de ombro, Pode bater de a joelho. cabeça, Pode né? bater a cabeça. Então eles colocaram lá um colchão, eu fiquei ajoelhado e uma pessoa apontou o equipamento. Para quem não sabe, é um equipamento de choque.
o equipamento ele lança um dardo afiado, esse dardo ele vai grudar em você e ele tem um fio, ele é preso a um fio. E o operador ele fica segurando o gatilho, disparando aquela energia. Então ele me deu um tiro na virilha, ele pegou na virilha, ele rasga, ele fez um furinho na camisa, me atinge na virilha, ele apertou e eu, basicamente, você cai Na virilha, que perigo, hein? na virilha. Mais um Isso. pouquinho eu pegava ali Na no virilha. saco ali. É, Pelo amor de já Deus, era, o cara já é era. maldoso, hein, filho? Foi na Podia virilha. mirar no peito, né, cacete? E Sei aí, lá, né? Hã? Na Já virilha pensou foi você tomar difícil. uma lá no E falar vago? nisso, prepara Pelo o amor de taser aí. Deus, é. Traz o taser pra gente que a gente vai testar no Lordelo. É a vamos surpresa testar que ele de tem pra novo, você. é. Vai dar uma palumbada de taser. Que- Não, mas foi gozado, porque você cai, mas só que é lógico, ele deu aquele choque, eu caí e ele já tirou o dedo. E quando você volta, você tá com o corpo todo adormecido e você fica assim meio, né, meio grogue, alguns segundos, e gozado. Depois, mais tarde em casa, quando eu fui tomar banho, eu percebi que houve uma pequena lesão, porque é um dardo, é como se fosse um dardo. Sim. E aquela lesão ficou Ele fura a pele, né? por semanas. Mas foi interessante eu receber aquilo, pois eu pude perceber que o equipamento realmente funciona. Funciona. E é óbvio, se você não ficar apertando o gatilho, Palumbo e Basson, você não consegue algemar o cara, porque daí o cara volta a uma realidade. Sim. Ele cai, mas você tem que ficar ainda segurando ainda um pouco de energia nele, né, do choque, para que ele possa ser realmente algemado. E o cara fortão, não tem. No taser, Não, ele derruba mesmo. ajoelha. Derruba mesmo, hein? Ajoelha no taser. Não tem como não ajoelhar, porque você parece que desliga. Parece que a sua energia, que tiraram você da tomada, você cai e fica realmente imobilizado. E outra coisa que o Palumbo disse é o perigo de uma pessoa levar um tiro de taser e você cair e bater a cabeça. Realmente Sim, há sempre essa possibilidade. É rapidinho o bate-bola, posso fazer? Não, você manda aqui. Imagina. Aliás, o Leandro Basson vai estar Imagina. sempre nas Imagina. nossas palumbadas cash. Eu vim aqui pra Agradecer mais uma vez o delegado Lordelo. Palumbo aqui. Sigam o Leandro Basson, @ Leandro Basson. Leandro dois Fs. Basson. Facebook, Instagram, TikTok. Tem TikTok agora também? Agora eu tô Você famoso. faz dancinha lá ou não? Ainda não, mas Você não eu faz a dancinha? vou começar a fazer uma Ah. dancinha bem Você tem legal. TikTok também, Dancinha Lordelo? da Tem, porrada. tem. O pai chegou. É, boa, isso O é pai melhor, hein, meu? chegou. Agora aqui, ó. Vamos lá. Altura, 1,97. peso. Atualmente. Você quer namorar com o Lordelo? 93. Hoje eu tô sozinho aqui. Ah, Altura, então tá peso. bom, é. Signo. Escorpião. Livro. Meu primeiro livro que me chamou a atenção Aqui, ó. é o Como Conviver com a Violência. E agora tem 2 livros para Dá sortear pra ver aí? O Paixões Perigosas. Ó, Não, pra você ganhar esse livro, se inscreva no canal, @ Delegado Palumbo no YouTube, faça um comentário que a gente vai fazer um sorteio lá. Filme. Puxa vida, eu adoro. Um filme que me inspirou é aquele filme do O Especialista. Muito bom, lembra desse fantástico. filme? Ele tem uma cena, eu sou muito ruim de nome, e a atriz principal foi aquela que morreu por uso de droga na banheira em Nova York. Mas o filme Especialista aparece o ator principal fazendo o quê? Fazendo um planejamento de segurança da mansão onde ela morava. Sim. Onde ele fazia todo um esquema de proteção perimetral, de câmera. Então foi um filme que eu achei muito interessante. E no final, com a morte daquela grande cantora, eu esqueci, e que para mim foi um choque realmente ela fala assim. Mais perguntas? Casado? Solteiro. Namorando? Olha, eu tô numa fase, eu vou explicar Tá qual igual é. o Japa? Não, nesse O Japa livro do aqui, Garra é assim, ó. Nesse livro aqui O eu falo Japa uma do coisa Garra tá interessante. solteiro aí, Tá ó. pegando tudo? Não, esse livro aqui fala um negócio interessante. Quando você conhece alguém, antes de você namorar, tem uma fase que eu chamo de conhecimento, que eu chamo de fase investigativa. Você investiga as suas Senão você namoradas, vai né? investigar para ver se tem compatibilidade. Se investigar e der compatibilidade, você pede em namoro. Que eu sou da época de pedir em namoro. Oh. Minha fase, minha idade, já a gente pede em namoro. Então eu tô na fase investigativa. Solta uma música romântica. Fase música investigativa. romântica. Não é difícil, o relacionamento é difícil. Por isso que eu dou valor pra minha esposa, né? Porque não é fácil, não, viu? Eu também. Eu também. Vamos lá. Vamos lá. Tem, acabou. tem. Lordelo, eu queria que você... Tá acabando já. E tem muita gente perguntando sobre a camiseta, Cidadão legal. do Bem. Isso aqui é um projeto que a gente tem. Aliás, sigam no Instagram, @Projeto Cidadão do Bem. Muito legal. Presenteamos o Lordelo com uma camiseta. E quem tem que ter dinheiro nesse país é vítima. Mas vítima não é só aquela vítima de assalto, vítima de furto, vítima de estelionato. Vítima é aquela senhora que está tentando atendimento numa unidade básica de saúde e não consegue. Vítima é aquele senhor que tenta um remédio e não consegue. Vítima é aquela pessoa que está aglomerada num ônibus lotado, que o motorista às vezes não consegue nem colocá-la para dentro do ônibus. Vítima é aquela criança que não tem
uma alimentação adequada dada pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal. Então a gente está encabeçando, o Leandro aqui Aqui, ó. é o nosso soldado também, Cidadão junto comigo, do bem na Kenji, luta aí, junto com o Lordelo, delegado Paulo, voluntário, Kenji. cidadão do bem. O que faz isso aí? Mande suas denúncias para lá. Pode ser vídeo, se vocês quiserem se identificar, você será identificado. Se não quiser, não tem problema nenhum. A gente vai postar o seu vídeo, vai correr atrás. E todo mundo pode ser um cidadão do bem denunciando. O político, ele serve o povo. E não o povo serve o político. É isso que a gente tem que ter em mente sempre. O povo tá aqui para ser servido pelo político. Então, nada mais justo que você cobre, que você denuncie, que você vá lá nessa página e faça a sua denúncia. E a gente está pegando pessoas de boa índole, como o Lordelo, como o Leandro Basson, como alguns jogadores de futebol famosos, apresentadores, para nos ajudar nessa campanha cidadão do bem que tem que ter direito, vítima que tem que ter direito, e não vagabundo e criminoso. Parabéns pela iniciativa, importantíssima essa campanha, gente. Essa corrente, todo mundo se ajudando, denunciando, porque vítimas, como o delegado Palumbo falou, são todas as pessoas que necessitam realmente do Chegou poder uma pergunta público aqui e não pra sabe você pra onde agora. correr, tá bom? Chegou. Porra, não sei se eu não. vou fazer isso aqui. Não, Você não. é romântico e manda flores? Eu não sou de mandar flor. Não sou. Hã? Não? sou. Nada? Não, nunca tive essa... Eu acho que cada um tem um jeito, né? Sim. Cada um tem um jeito. E você, mano? Eu mando. Eu acho que eu você sou é aquele romântico, que dá, eu dá umas sou. bufas na frente da mulher. Não. Isso aí eu sou que Tá nem- assim, filho. Não, eu sou o Eu xereque. já fiz isso várias vezes. Que O que xereque. tem? Antes É pra isso fora aí, que pra dentro. Outro Mas- dia ela me expulsou do quarto, que nem eu aguentei ficar. Mas faz É parte, as né? porcarias que a gente come na rua, né? Ela tem que entender um pouquinho. Mas a Karina sabe, eu sou que nem carrapato, né, amor? Não solto pum perto de você, não. É isso aí. Pum é Parabéns. bonitinho. Ó, você viu que eu sou romântico? Parabéns. Então é isso, já batemos 1 hora, né? Sim. Pra não ficar aquele podcast maçante que ninguém aguenta ouvir. Eu acho que 1 hora é o suficiente. Queria agradecer mais uma vez a presença do Lordelo. O Leandro estará sempre conosco aqui, nos ajudando. Prazer, tô à disposição. Porque entrevistar é mais difícil, viu, Lordelo? Entrevistar não, é mais ser difícil, viu? entrevistado Responder é mais fácil. Né? É verdade. Ainda mais que eu que não tenho muito verdade. filtro, pode perguntar o que quiser, vai no programa, pode perguntar o que quiser. Aliás, me pauta, me deu. Eu faço o contrário. Falo o que eu não posso falar, que senão eu começo a falar demais, né? Já trava, mas, meu, foi muito bem, hein? Puxa, Nosso que apresentador, hein? Que Nosso primeiro apresentador, hein? podcast Que junto com o Jorge apresentador, Lordelo, que uma apresentador. honra. Eu adoro participar do programa. Aliás, o programa, junto com outros, me deixou conhecido aqui no Brasil. Fico feliz demais de participar do programa. Posso só fazer uma última pergunta? Sim. Já teve algum caso engraçado lá, que foi algum entrevistador que você não conseguia desenrolar, não conseguia responder, porque as pessoas ficam nervosas. Pela TV, pela câmera que tá lá, pelo ambiente, a pessoa trava, né? Igual tiroteio, eu já participei de tiroteio que o cara travou. O cara pagava de bilão, bombadão, o cara travou, não conseguia fazer nada. Já teve algum caso desse aí, o cara trava, o cara não desenrolava nada, não deu pra ir pro ar o programa, alguma coisa nesse sentido? Então, o programa Operação de Risco, depois que a gente foi para o estúdio físico, através do diretor Eduardo Oliveira, a gente começou a trazer os policiais no estúdio até para poder aprofundar. O delegado Palumbo está sempre lá, o Basson também, e uma série de policiais. Alguns policiais, é gozado, fora das câmeras a pessoa fala bem. Quando liga a câmera, a pessoa trava. Mas como o programa ele é gravado, você consegue às vezes parar, bate um papo com a pessoa e ele desenrola. O problema acontece no programa ao vivo. Eu fiz muito Sônia Abrão. Na Sônia Abrão a gente fazia debate com os advogados das pessoas acusadas de crimes graves e as pessoas vão no programa com uma certa violência, então a gente fez debates acalorados. Não é fácil, né? Que chamava muito atenção, porque a gente tem que manter um nível. Alguns advogados não mantinham o nível, isso não é legal, Sim. porque o público de casa não quer ver baixaria, mas eu tive situações assim, difíceis de você levar num programa, tanto na Luciana Gimenez, no Super Pop, como também no programa da Sônia, onde o debate era acalorado. Então você pega um advogado, por exemplo, eu tive debates assim homéricos com o advogado do Misael, que foi aquele homem, o ex-policial aposentado, né, reformado, acusado de matar a Mércia Nakashima. E a gente teve debates com o advogado dele, debates acalorados, e é muito interessante que você acaba exercitando o direito, mas às vezes o advogado extrapola. Eu me recordo também do Dr. Quaresma, que era o advogado do goleiro Bruno. Dr. Quaresma, polêmico, né? Dr. Quaresma. Muito polêmico, Nós né? tivemos assim discussões assim tensas, aonde a audiência ia lá para cima, porque a discussão era real, Sim. não é nada inventado. Programa ao vivo é outra conversa. Agora, eu já fui em vários programas,
aonde você tinha pessoas muito habilitadas para falar, mas o cara não conseguia falar. Não desenrola, né? O Fica cara não nervoso, conseguia. né? É uma questão que a pessoa tem que fazer um treinamento, ela tem que contratar um profissional de media training, porque senão realmente... Não é fácil falar em público, não é fácil falar ao vivo em TV, não é fácil participar de programa de TV, Não. como as pessoas pensam. É bem complicado. E você fica nervoso? Já fiquei mais nervoso, mas agora a coisa flui normalmente. E agora, né? para finalizar eu sou mesmo, meio- que já tá chegando o horário, estão me ligando agora, não dá para atender não, filho, deve ser cobrança. Se eu atender, eu acho que é cobrança aqui. Será que eu atendo ao vivo aqui para mostrar ou não? Hã? Deve ser. Vamos ver. Alô? Não é. Alô, você fala com a Tainara? Olha lá, o que eu falei pra vocês? Eu não tô mentindo. Não conheço Tainara, pelo amor de Deus, pare de me ligar. Não aguento mais. É isso, tá vendo? Incrível. Como Isso que aí não é é- mentira? Hã? Parece que é Cê combinado, tá mas não é vendo? não, Hã? viu, meu? Pelo amor de É Deus, toda não é hora. combinado não. Eu vou até mostrar É o toda telefone hora, aqui, toda ó. hora. Não, eu vou mostrar o telefone aqui. Não aguento mais. Já falei com a Tainara, mas... 037. Ó, não atende tá não, aqui, galera. ó. Se só ligar, não atende não. Não, aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Ó, 037 991 490143. Para de me ligar, pelo amor de Deus. Para de me ligar. Não conheço essas pessoas que vocês ficam falando, colocando minha conta. Pra terminar. Pra O que te terminar- deixa nervoso e o que... Não, o que te deixa puto e você daria uma palumbada? É a última pergunta, pra você e pro Lordelo. O que me deixa puto que eu daria... Homem que bate em mulher. Homem que bate, que é covarde e bate em Perfeita mulher. Isso daí resposta. me deixa puto. Quem você daria uma palumbada? Olha, o que me deixa nervoso são as injustiças que a nossa lei penal e processual penal promove, e a gente verifica toda hora na mídia pessoas sendo soltas e que deveriam estar presas por causa de filigrana jurídica. Isso eu acho um absurdo, porque a polícia rala. Quem trabalha duro é a polícia. A polícia faz o trabalho de prender, depois tem o trabalho do papel, que é um trabalho demorado, é todo um trabalho muito burocrático, vai para a justiça, e muitas vezes por causa de uma filigrana, de uma questão processual, essa pessoa é solta. Então isso realmente é sem injustiça. E digo mais, o cidadão de bem, que é o projeto do Palumbo, o cidadão de bem ele sofre no país. Você não Muito. pagou 2 contas de água, de luz, eles cortam. Vai um cara lá sem dó nem piedade. Verdade. Você não Inclusive, paga, cortaram na pandemia você- de um amigo meu, Felite. você não paga o IPVA do seu carro, o licenciamento, você tem o carro apreendido. Você deixou de pagar 2 contas de celular, eles cortam o celular, seu nome vai para o SPC Serasa sem direito a recurso. Só o criminoso no Brasil tem direito a uma série de recursos e isso realmente eu fico muito nervoso com isso. O país, eu acho que é um país injusto para quem é sério e correto. Olha, eu colocar fogo. ó. Auxílio reclusão. Também mereceu uma palumbada. Palumbado. sim. Lordelo, eu queria te agradecer. Você ter o tempo escasso nessa noite de sábado, nos atender. Aceitou nosso convite, aceitou a camisa, agradeceu o Leandro Basson, pedir para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes, depois o Lordelo e aí a gente encerra. Legal, queria agradecer a oportunidade, o delegado Palumbo, tá com o Dr. Lordelo aqui, o nosso doutor segurança, e dizer que a rede social é Leandro Basson, né? Instagram, Facebook, B-A-S-S-O-N. Leandro Basson, é isso daí. Agradecer novamente a participação aqui. Tamo Para junto quem sempre. quiser ganhar o livro, se inscreva no canal, @delegado. Não tem delegado no YouTube, né? Delegado Palumbo. Faça um comentário e a gente vai sortear um livro maravilhoso, escrito por Jorge Lordelo. também. Suas considerações Finais. finais. Falando cidadão do bem, gente. Bom, quem é cidadão do bem, aderir a essa campanha. Parabéns. Aliás, podemos até sortear uma camiseta, né, Parabéns. Japa? Vamos sortear uma camiseta Cidadão do Bem. Se inscreva no canal, você vai ganhar uma camiseta Vamos lá. Cidadão Linda, hein? do Bem e vai ganhar um livro escrito por esse que é especialista de verdade. Não é embusteiro. Na internet tá cheio de embusteiro. Esse aqui é de verdade. Lordelo, suas considerações Palumbo, finais. Obrigado, deixa suas redes sociais. pro Obrigado pessoal pelo acompanhar. convite, fiquei contente, né, de ser a primeira pessoa entrevistada aqui na Palumbada. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Queria te convidar para assistir a Operação de Risco. Agora nós temos 2 dias na semana, sexta-feira às 23 horas, os melhores momentos. Aos sábados, 22h10, é um programa inédito. Você vai poder assistir o Basson, você vai poder assistir o nosso amigo Palumbo, como tantos outros policiais militares, Guarda Civil Metropolitana e assim por diante. Queria deixar minhas redes sociais, que é o @Jorge Lordelo Oficial, principalmente no Instagram e no Facebook, e o meu canal no YouTube, para quem gosta de dica de segurança, que é o Não Caia na Roubada. Parabéns pelo seu trabalho, Palumbo, na Câmara.
Você realmente é uma pessoa muito ativa, eu acompanho você no Instagram, você não dorme, eu vejo você toda hora rodando, e é isso que as pessoas esperam de alguém que resolveu ir para a vida pública. Então é isso aí, gente. Finalizando, obrigado mais uma vez, Lordelo. Se inscreva no canal, Delegado Palumbo, palumbada neles, tamo junto e Deus conosco. É hora de ação.